Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz, quem tiver o livro Vinha de Luz, por favor, consulte-o e abra lá no capítulo 114. O título do cabeçalho é O Quadro Negro. Livro Vinha de Luz, capítulo 114. Abra nesse item, que lá tem uma passagem bíblica. Quem tiver a Bíblia também, porque no nosso grupo tem muitos evangélicos e muitos católicos. E pessoas das mais variadas religiões, porque na realidade o nosso grupo, nós somos ecumênicos. Eu sou ecumênico e eu creio que o nosso grupo inteiro é ecumênico também. Lá tem uma passagem bíblica, abra a Bíblia, consulte a Bíblia e abra lá em João 16:4. João, item 16, capítulo 4. Item 16, versículo 4. Aí lá está escrito assim, nesse capítulo evangélico, bíblico, diz assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembres de que já vos tinha dito. Olha só, olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Então, pessoal, qualquer circunstância em que estivermos passando, qualquer situação que estivermos passando, Jesus está falando para a gente se lembrar de tudo que está acontecendo conosco, tudo que está acontecendo com nossa sociedade, ele já havia nos falado. Ele já havia nos falado. Em cima dessas palavras de Jesus, Emmanuel, através do Chico, nos diz assim: referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Então, todo aquele que está na Terra e todo aquele que está em qualquer ponto do universo, não é? Temos que aplicar essas palavras de Jesus, que Jesus, não existe nada que Jesus não nos tenha falado. Aí ele fala assim: cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. Então, cada um de nós vai ter a nossa hora de revelação, não é? Do nosso aproveitamento individual. O nosso crescimento é individual. A nossa felicidade é individual. A nossa infelicidade também. Porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Porque nós somos os administradores de nossas vidas. Quem manda em nós somos nós. Por isso que é importante saber administrar nossa própria vida, para que amanhã não venhamos a nos arrepender. Por isso que ele fala: cada discípulo terá sua hora de revelação do aproveitamento individual. Aí nós temos que nos perguntar: qual tem sido o meu aproveitamento individual? O que eu tenho feito de bom? Quem vai responder é a nossa própria consciência. Ele continua: as escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. Então, o quadro negro, né? A lousa que existe nas escolas, não é? Ele é destinado para demonstrar, ou seja, para demonstrações isoladas de cada aluno. Ele existe para isso, para as demonstrações isoladas de cada aluno. Cada aluno tem que ir ali naquele quadro negro, individualmente, ninguém pode ajudá-lo, é ele, só ele, e sua inteligência e os seus sentimentos. E ali ele vai retratar em que grau ele se encontra. Aí ele fala: à frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou. O professor está ali do lado dele, ele está diante do quadro negro.
E o professor, que é muito consciencioso, não é? Vai mostrar o quanto ele lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre os companheiros. Então, ele não vai ter ninguém para plagiar, para ajudá-lo. É ele mais ele sua própria consciência. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. Então, o estudante ali, diante do quadro negro, ali não tem lero-lero. Ali não tem argumento. Ali não tem como fugir. É ali, diante do quadro negro, que ele vai se deparar com sua própria consciência. Ali ele vai demonstrar se ele foi negligente com as instruções que recebeu do professor ou não. Se ele se esforçou para aprender ou não. Se ele se esforçou para seguir as instruções do seu professor. Ali não tem, com o giz na mão, ali ele vai ter que retratar quem ele é na verdade. Sem ajuda, sem cola, sem plágio, sem nada. E não será isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? Será que a nossa vida também não é igual diante do mundo que nós estamos vivendo? Ele falou, o homem das lutas vulgares poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhes tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz-alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Vai chegar uma hora em nossa vida em que temos que provar para nós outros tudo o que é, toda a teoria aprendida deve ter sido realizada na prática. Temos que provar que realizamos na prática as teorias recebidas. Aí ele fala, alguns aprendizes fracassam, porque não sabem multiplicar os bens. Tá vendo? E nem dividi-lo. Todos temos talentos, não é? Aí ele fala, alguns não sabem multiplicar os talentos que recebeu. Tem pessoas que adquirem conhecimentos e os conhecimentos ficam armazenados para si mesmo. Ele não passa para frente os conhecimentos recebidos, principalmente os teológicos. Fica só para ele. Isso é grave. E isso acontece em todos os adeptos de todas as religiões. Sabe? A pessoa, o evangélico, ele vai na igreja todos os dias, lê a Bíblia, noite e dia. Conhece muito. 100% da Bíblia está dentro da sua cabeça. Tem muita experiência e conhecimento. Mas esses conhecimentos estão estagnados dentro do seu cérebro. Ele não passa os conhecimentos para frente. Muitas vezes não passa nem para os familiares. Fica só para ele. Tem aqueles outros que conhecem tudo isso e só passa para frente quando é consultado. Quando é solicitado para ajudar. Não funciona assim. Não podemos ajudar as pessoas eventualmente. Não podemos servir o próximo eventualmente. Porque Deus não nos ajuda eventualmente. Deus não mata a nossa fome eventualmente. Aí, por isso que ele fala, alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens. Não sabem multiplicar os bens. E nem dividi-los, não dividem com ninguém. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Então, eles não sabem como subtrair, neutralizar, transformar as luzes das trevas. Tá vendo? Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Então, eles somam os conflitos, não é? E ainda formam as equações de desavença e de vingança e de ressentimentos. Esquece-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória. Em todas as situações do apostolado evangélico, e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os
na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Então, Jesus levou até o fim as suas convicções. Trabalhou até o último dia. Madre Teresa de Calcutá trabalhou até o último dia. Irmã Dulce trabalhou até o último dia. Chico Xavier trabalhou até o último dia, defendendo suas convicções, ou exteriorizando as convicções fundamentadas nas diretrizes e nos fundamentos do nosso Senhor Jesus, Filho de Deus. E nós, com os conhecimentos adquiridos até hoje, através dos fundamentos de Jesus, o que temos feito dos conhecimentos que adquirimos? Estamos passando para frente todos os dias, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, ação e pensamento? Ou esses conhecimentos estão estagnados dentro de nós? Eu tenho amigos e amigas, né, da teoria teológica, frequentadores de religião, que têm vastíssimo conhecimento, muito conhecimento, mas estão dentro deles, não passa para frente. Eu tenho amigas muito cultas, muito inteligentes, conhecem muito de qualquer tipo de doutrina, evangélica, católica ou kardeciana. Conhece muito, mas só exterioriza esse conhecimento, sabe? Eventualmente, quando é solicitada. São pessoas que estão passando por graves problemas kármicos e que estão aqui nessa existência justamente para expurgar essas kármicas, essas situações kármicas patológicas através da expansão do conhecimento adquirido, e não fazem isso. E de vez em quando é atacado por doença kármica. Por quê? Porque a doença kármica ela só pode ser trabalhada, expurgada, quando estivermos exteriorizando o conhecimento adquirido, ou seja, estivermos na prática do bem, de forma contínua e não eventual. E aí a pessoa de vez em quando é atacada por essas neuroses. Aí a pessoa vai no médico, volta e fica a vida inteira aqui na Terra, indo em médico e voltando para casa, vai no médico e volta para casa. Nunca vai conseguir se curar, porque de vez em quando é atacado ou atacada por essas neuroses. É uma pena. E aí ele continua aqui, esquece-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico, que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Então, Jesus, é o que Jesus fez. Colocou na tábua ali, né, do coração, colocando nessa tábua da equação a serenidade, o entendimento e o perdão para todas essas situações. Ó vós, aí Emmanuel continua, ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, tá vendo? Abandonai o giz escuro da desesperação. Então, todas as vezes que a gente fica desesperado diante das atribulações da vida, a gente não pode pegar o giz escuro e transformar aquela situação que estamos passando em algo miserável, dramático e ruim. Aí ele fala, escrevi, ou seja, escrevei em caracteres de luz que aprendestes do Mestre Divino, revelai o próprio valor. Lembrai-vos de que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Tá vendo? Abençoai o quadro negro que vos pede o giz do suor e lágrimas. Vamos abençoar o quadro negro que está diante de nós e que pede que a gente escreva ali com o giz branco, não é? O suor, ou seja, das lutas que eu passei.
e das lágrimas que eu jorrei, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Só aquele que soube sofrer, sem blasfemar, sem reclamar, sem maldizer, pode escrever no giz todos esses momentos, essas peripécias, essas performances, escrever no giz ali. Se ele escrever que passou por tudo isso, trabalhou até o último dia, serviu o seu próximo, né? Mesmo passando por atribulações, ele vai passar de ano, vai passar para um curso superior. Então ficou aí esse ensinamento fantástico, para que todos nós possamos fazer uma reflexão nessa passagem bíblica, não é? Que está em João 16,4, que diz assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. Entendeu? Então Deus deu talento para todos nós. O que nós temos feito de nossos talentos? O que temos feito? Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe.